vamos lá. Então, como é que você consegue diminuir picos de ansiedade, picos de angústia? Está angustiado em casa, está triste em casa, está ansioso pelo fato de estar muito em casa. Cara, acesse uma memória de gratidão. Acessa algo pelo que você é extremamente grato. E aí, automaticamente, você consegue, inundando o seu corpo, inundando a sua energia, inundando a sua mente de gratidão, os níveis de ansiedade vão diminuindo. Então, saiba qual emoção que você quer acessar e para qual finalidade. Para qual finalidade. Então, quando você começa a entender isso, você consegue acessar as emoções de maneira mais eficiente. Talvez, por exemplo, talvez você precisa aumentar a sua energia, dar uma empoderada. Talvez aumentar pequenos picos aí de raiva vão te ajudar a empoderar um pouco mais. Então, esse é o primeiro código que eu espero que vocês tenham anotado. Então, cada estado emocional, ele carrega com ele estados de recursos internos que a gente pode acessar a qualquer momento. Você pode ativar qualquer estado emocional quando você quiser ou sair dele. Por exemplo, você está no estado emocional de raiva, você está no pico de fúria ali, mas você quer sair desse pico de fúria. O que você pode fazer? Cara, você está num estado emocional de raiva, você pode ir tranquilizando seu corpo, de repente deitar, de repente fechar seus olhos, de repente escutar uma música mais tranquila. O pico emocional de raiva vai baixando, porque o pico emocional de raiva ele te dá mais energia, te dá mais adrenalina, mas não é sempre que você vai precisar estar nesse pico de raiva. Aí, fazendo isso que eu falei, você vai diminuindo. Então, os estados emocionais, eles nos trazem recursos que a gente pode usar a qualquer momento. Então, por exemplo, você pode, se você estiver triste, se você começar a movimentar, por exemplo, agora na parte da manhã, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Na parte da manhã agora, eu acordei com muito sono, E aí, assim, meu estado emocional quando eu acordei foi tipo assim, pra você ver, minha postura estava para baixo, falei, poxa, vou ter que fazer essa live, tô morrendo de sono. E tipo assim, na hora que eu fui preparar lá meu shake, bater meu shake com banana, que eu gosto de tomar pela manhã para aumentar aí meu nível de nutrição. E eu fui tomar meu shake, eu ainda estava para baixo, porque ontem eu fui dormir um pouco mais tarde. Porque eu fui estudar, eu estudei ontem até meia-noite, aí depois eu ainda cismei de assistir um filme com Estela. Estudei bastante ontem, estou aproveitando esse tempo meu para poder estar estudando, para poder não ficar ocioso. Mas, como eu tinha prometido Estela assistir um filme com ela, terminei de estudar meia-noite, assisti um filme de meia-noite até 2 horas da manhã, acordei com sono hoje. Então, o que eu fiz? Só que se eu fazer essa live para vocês aqui com sono, sem empoderamento, essa live não vai ser legal. Então, eu precisava mudar esse estado meu não é bem de tristeza, mas era um pouco de tristeza. Eu estava para baixo, eu estava com sono. Então, antes de começar a live, eu estava um pouco triste, para baixo, que eu estava morrendo de sono, queria voltar para a cama. Eu coloquei uma música que me empodera e eu fiquei durante 4 minutos andando, batendo no peito, colocando o bracinho para cima, vibrando com a música, batendo no peito. E o que começou a acontecer? O meu estado emocional começou a aumentar. Eu comecei a colocar um estado emocional de empoderamento. Porque eu preciso transferir essa energia boa para vocês. Eu preciso transferir empoderamento para vocês, para o conteúdo ser até melhor, para o conteúdo sair, para vocês sentirem qual o estado emocional que eu estou vibrando aqui nesse momento. Então, você consegue sair de qualquer estado emocional. Então, por exemplo, a mudança de estado fisiológico, ela pode mudar seu estado emocional a qualquer momento. Por exemplo,
pessoas mais depressivas, elas tendem a ficar mais fechadas. Elas tendem, por exemplo, uma pessoa que fica no quarto dela, quarto escuro, deitado o dia inteiro, posição fetal, fechada. Cara, essa pessoa vai ter estágios depressivos, estágios de tristeza. Se ela ficar um dia inteiro deitada no escuro, com posição fechada, ela vai ficar triste. Se ela ficar 3 dias no quarto fechado, sozinha, ela vai começar a ter estágios depressivos, tudo por conta da mudança de fisiologia, da nossa mudança fisiológica. Então aqui, ó, eu me empodero ao abrir, bater no peito, estágio para cima, o estado fisiológico para cima, eu começo a me empoderar e eu aciono picos aí emocionais bons. Então eu mudo a minha postura, eu mudo a minha fisiologia, automaticamente eu começo a ter pensamentos bons. Então assim, quando eu mudo o meu estado, o meu emocional começa a me enviar recursos novos. Pega esse código aí. Segundo, vou acelerar que eu demorei muito aqui no primeiro. Não se preocupe tanto com o que os outros vão dizer de você. Então, eu estou falando, só quem chegou atrasado aí. Eu estou falando algumas técnicas para você aumentar o seu nível de inteligência emocional. Se você pegar esses códigos aqui e colocar em prática, você se torna uma pessoa inteligente emocionalmente falando. Então, segundo ponto, não se preocupe tanto com o que as outras pessoas vão pensar de você. Por quê? Tudo que você fizer nessa vida, ou certo ou errado, as pessoas vão te julgar. As pessoas vão te julgar. Se você é uma pessoa preguiçosa, as pessoas vão te julgar. Olá, ó, vai apontar o dedo para você. Fica o dia inteiro dentro de casa, não faz nada. Se você for uma pessoa que trabalha muito, porque você é uma pessoa ambiciosa e não tem nada de errado em ser ambicioso, em querer dinheiro, a pessoa vai apontar o dedo para você e vai falar, lá, ó, tá trabalhando muito, porque é ganancioso. Eles não vão falar que você é ambicioso, que ser ambicioso é bom, ser ganancioso é ruim. Então, tudo que você for fazer, se você arrumar um emprego, a pessoa vai falar, lá, arrumou um emprego. Se você for empreender, a pessoa aponta o dedo e fala, ó, quer empreender, vai quebrar, entendeu? Então, tudo que você fizer, as pessoas vão apontar o dedo para você. Você fazendo certo ou errado, sempre pessoas vão te julgar. Então, você precisa parar de se preocupar tanto com o que as pessoas dizem, o que as pessoas dizem de você. Aprenda a escutar algo, gente, que às vezes você precisa fazer um silêncio mental para você escutar, que é a sua voz interna. A sua voz interna, ela te diz muita coisa, As suas crenças, elas te dizem muita coisa. Então, passe a acreditar um pouco mais em você. Na verdade, quando você para de escutar, para de se preocupar com as pessoas com as outras pessoas dizem de você, você começa a escutar mais a sua voz interna. Por exemplo, eu respeito muito meu pai e minha mãe, respeito demais, demais. Só que, cara, depois que eu completei um certo nível de maturidade, depois que eu fui chegando numa idade mais adulta, se eu tivesse escutado, se eu tivesse preocupado com os meus pais, cara, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Eu não teria entrado na Rinode, eu não teria aumentado o meu nível de inteligência emocional, eu não teria me tornado um grande líder de marketing de relacionamento. Por quê? Porque eles tentaram me impedir de fazer isso. E eu até respeito isso. Eles tomaram essa atitude porque eles gostam muito de mim, porque eles me amam. Mas a crença deles, no momento, não era positiva para empreender. A minha era. Então, eu não me preocupei tanto com o que eles falaram no início, que era, esse negócio não vai dar certo e tal. Porque se você começa a preocupar tanto com o que as pessoas pensam, falam de você, você começa a ter picos emocionais ruins, tristeza, ansiedade. Cara, começa a acreditar mais em você e na sua voz interna. O que mais? Terceiro ponto que eu peguei para você, terceiro código para você aumentar seu nível de inteligência emocional. Não se compare com outras pessoas. Esse é muito forte, gente. Esse é muito forte. Depois que eu peguei esse código para mim, e já tem um bom tempo que eu entendo desse código,
porque eu ficava me comparando muito com outras pessoas. E entenda, a sua realidade é completamente diferente de todas as pessoas. Cada um tem uma história diferente para contar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso negócio. Talvez você olhe para o lado e vê um fulano crescendo numa velocidade absurda. Só que, cara, você não conhece a história desse cara, dessa mulher. Você não sabe o que essa pessoa passou. Você não sabe as crenças que essa pessoa teve na infância. Talvez a pessoa que cresce muito rápido, ela teve, os pais empoderaram essa pessoa desde sempre. Ou talvez essa pessoa está crescendo muito rápido porque ela tem uma necessidade muito grande. Então, não se compare com outras pessoas. Por exemplo, nas redes sociais. Geralmente a gente começa a olhar redes sociais de influências e tal. E nas redes sociais, gente, as pessoas só postam coisas boas. Elas não postam o lado ruim. Talvez você vê um casal na rede social, um casal lindo, maravilhoso. Aí você olha para o seu esposo, para sua mulher e fala, putz, que merda. Esse casal aqui nas redes sociais leva uma vida maravilhosa e eu aqui com meu esposo, a gente briga e tal e tal. E aí você não sabe que por trás das câmeras, esse casal briga também, esse casal tem problema com os filhos. E aí você fica comparando só o lado bom da vida dessas pessoas. E você esquece que todo mundo é ser humano, todo mundo tem problema. Então, Felipe, como é que faz para eu melhorar e para mim aumentar esses picos aí de inteligência emocional? Você vai se comparar com você de ontem. Será que as atitudes que você teve hoje te deixou uma pessoa melhor? Será que hoje você estudou um pouco mais que ontem? Será que hoje você se dedicou um pouco mais que ontem? Será que hoje você apresentou mais planos do que ontem? Será que hoje você leu mais páginas de um livro? Será que você é uma pessoa que tem mais empatia com as pessoas do que 6 meses atrás? Será que você é uma pessoa que está lendo mais livros do que um ano atrás? Então, se compare com você mesmo. Esse é um dos códigos mais poderosos que eu aprendi lá atrás, para que você realmente seja uma pessoa mais inteligente emocionalmente falando. Porque quando você aumenta esse nível aí, você se compara somente com você, você fica uma pessoa mais forte, principalmente aqui dentro, ó. Aqui dentro vai melhorar demais. Você vai se tornar uma pessoa mais empoderada. Então lembre-se, cara, eu fui melhor do que ontem. Eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou evoluindo, e não se compare com outras pessoas, porque cada um tem uma história diferente. 4º ponto, seja um mestre ou uma mestre na arte de ressignificar. Seja um mestre ou uma mestre na arte de ressignificar. Como assim, Felipe? O que é isso? Eventos do seu passado, você vai dar ressignificar, dar um significado diferente daquilo que aconteceu. Principalmente, eu vou falar principalmente para os negativos. Quando acontece algo de negativo aí na sua vida, você precisa aprender a ressignificar para você não ficar com sentimentos ruins, guardar sentimentos ruins dentro. Essa é forte, viu, gente? Essa é forte. Tem muitas pessoas que guardam sentimentos ruins dentro dela. E vocês acham que pessoas que guardam sentimentos ruins, elas prosperam? Essas pessoas conseguem crescer? Essas pessoas que guardam sentimentos ruins dentro dela, ela só vai expor isso para fora. Ela só vai ficar triste, ela só vai ficar com raiva. Então, Felipe, como é que eu faço quando acontece algo de negativo na minha vida? Você vai ressignificar esse evento. Como assim, Felipe? Como é que é ressignificar? Ressignificar é como uma dádiva. Deus nos deu esse poder da gente ressignificar, principalmente coisas ruins. E lembre-se, como é que você começa a ressignificar coisas ruins? Tudo que aconteceu ou que acontece com você é para te tornar melhor. É o primeiro passo para você começar a ressignificar. Se aconteceu algo com você, pense, cara, isso aqui aconteceu comigo para mim aprender alguma coisa.
Primeiro passo para você ressignificar é tirar lições até de coisas ruins. Pensa assim, aconteceu alguma coisa ruim. Você fala, cara, isso aconteceu comigo para eu aprender alguma coisa. Para eu ficar mais forte, para de repente não acontecer de novo. O primeiro passo é esse. Então toda história tem dois lados. E você precisa olhar de fora com serenidade e falar assim, poxa, o que aconteceu comigo aqui? O que eu posso tirar de lição? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está no supermercado, deixou seu carro lá no estacionamento. Você chega no estacionamento e seu carro está riscado. Geralmente, qual que é a postura que a maioria das pessoas tem? Já se enfurece, já fala, putz, puta que pariu, que merda e tal, riscaram meu carro e começa a xingar palavrão e tal, e aí seu estado emocional não vai ficando tão legal. Você vai ficando com a raiva ruim, né? Você tem um ataque de fúria aí que vai exceder essa fúria boa que eu falei no início. E aí depois essa raiva vai se transformar em tristeza, porque seu carro foi riscado. A maioria da postura das pessoas são essa. Então, como é que você pode ressignificar isso? Você olha para o seu carro riscado, aí você fala assim, nossa, riscaram o meu carro. Mas só riscaram o meu carro porque eu tenho carro. Olha só como é que você manda informação diferente para o seu cérebro e olha como é que o seu emocional vai reagir de maneira diferente. Você pode pensar assim, poxa, cara, eu vou consertar porque eu tenho carro. Imagina, só riscaram o meu carro porque eu tenho carro. Imagina se eu estivesse a pé. Imagina se eu tivesse que carregar essas 10 sacolas aqui que eu fiz feira a pé, entendeu? Então, quando você... Não é fácil, é um processo que talvez você vai ter que trabalhar isso ao longo do tempo, mas isso é enxergar as coisas de uma outra maneira. Começa a enxergar tudo que aconteceu na sua vida. Cara, começa a enxergar de outra maneira. Principalmente, entenda que as coisas negativas que acontecem com você, elas vêm um aprendizado para você crescer. Você só é quem você é hoje porque tiveram que acontecer algumas coisas também negativas para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Fechado? Quinto e penúltimo ponto, quinto e penúltimo código, aumente o seu nível de resiliência. Resiliência é a capacidade que um objeto tem de receber pressão e voltar ao seu estado. Resiliência é isso. Vou pegar mais rápido aqui por conta do tempo. Então, assim, resiliência é realmente essa capacidade que você tem de receber pressão e voltar ao seu estado atual. Pessoas mais resilientes, pessoas que não desistem, elas tendem a ter uma capacidade emocional mais forte. Então, assim, tudo que você realmente fizer, se você for uma pessoa mais forte, mais resiliente, aquela pessoa que não desiste, você vai tender a ser uma pessoa com inteligência emocional mais forte. Então, um exemplo simples. Felipe, o que pode me deixar mais resiliente? Você fazer uma corrida, você fazer uma musculação, você fazer um aeróbico. Atividades físicas que exigem de você te deixam mais resiliente. Vou dar o meu exemplo. Por que eu sou apaixonado com a academia? Porque ela me deixa mais resiliente. Não é só questão de estética. Por falar nisso, eu estou sentindo muita falta de academia, viu, gente? Porque as academias estão fechadas. Eu estou sentindo muita falta mesmo. É um vício positivo que eu tenho, que é a musculação. Gosto demais. Por exemplo, você está lá fazendo academia, você está fazendo musculação, e aí você começa a treinar seu cérebro, você está lá na última série. Você fala, cara, eu preciso fazer 10. E aí eu vou deixar a preguiça de lado e eu vou completar as 10. E você vai lá, e aí você começa a aumentar o seu pico de resiliência. Você começa a aumentar os seus níveis de resiliência. Automaticamente você vai mandando informação para o seu cérebro que você consegue fazer as coisas, você consegue realmente terminar aquilo que você se propôs a fazer. E o sexto e último ponto para a gente finalizar, brinque com todos os brinquedos da caixa. Presta atenção nisso. Brinque com todos os brinquedos da caixa e não somente o brinquedo que você quer brincar. Como assim, Felipe? Me explica esse código aí.
é para você terminar o que você começou. Quando você abre uma caixa lá para brincar, não brinca somente com aqueles brinquedos que você gosta, não. Então vai ter muitas atitudes na sua vida que você não vai gostar de fazer, mas se você propôs a começar, termine. Termine. Porque quando você se propõe a começar uma atividade e você termina aquela atividade, você manda uma informação para o seu cérebro assim, cara, sou um campeão, sou um vencedor. Eu terminei a atividade que eu propus a fazer. E aí você já vai linkando com o que eu falei ontem, que ajuda também, que são atividades para você ser produtivo. Começa uma coisa, foca naquela coisa. Não seja multitarefas, foque naquela coisa. Por exemplo, uma das coisas, a gente está aqui com pessoas online. Esse é o último código, viu, gente? Estou quase terminando. 16 pessoas, maravilha, maravilha mesmo. Então, a gente está com 16 pessoas online aqui na sala. Então, cara, se você se propôs a participar desse desafio, cara, chega até o final. Chega até o final, porque na hora que você chegar no 14º dia, na hora que acabar esse desafio, você vai pensar assim, putz, me tornei uma pessoa mais forte, porque eu nunca fui de acompanhar lives assim todos os dias. Talvez eu costumava acordar cedo, eu já começava a reclamar da vida, eu já começava a olhar a rede social, e eu estou começando o dia pegando códigos positivos, mudando o meu mindset, mudando a minha mentalidade para que minha mentalidade seja mais positiva. Então, gente, isso é muito forte. Você começa a mudar os seus padrões de pensamento. Você começa a mudar seus padrões de pensamento e eu tenho certeza absoluta que ao final do 14º dia, você vai ser uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída e muito mais inteligente de maneira emocional. As pessoas que têm inteligência emocional, escreve o que eu estou te dizendo, não é que elas vão dominar o mundo, não, mas elas vão sair na frente da maioria. As pessoas que têm inteligência emocional, elas vão sair na frente da maioria. Então, principalmente nesse momento que a gente está passando, tenha inteligência emocional, anotar um código, revise isso aí, pense agora, cara, como que eu posso usar esses códigos ao meu favor? Como que eu posso usar esses códigos ao meu favor para eu começar a prosperar, para eu começar a melhorar como pessoa? Eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma pessoa muito